Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo. Eu estou muito feliz por você estar aqui participando de mais essa edição com a gente. Você vai descobrir aqui como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. Eu imagino que quando você ouve isso, uma parte de você fica muito curioso ou curiosa para entender se isso realmente é verdade e descobrir como isso é possível. Mas eu sei que parte de você duvida, tanto que isso seja verdade quanto que é possível. Talvez por você não conhecer o nosso trabalho ainda e esse ser o seu primeiro contato conosco. Mas tem muita gente que já conhece os nossos trabalhos das redes sociais e sabe que, além de ser verdade e possível, existem técnicas e ferramentas para isso que já estão sendo utilizadas por milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. A primeira vez que eu ouvi falar sobre análise corporal foi bem por acaso em um anúncio do YouTube. Eu estava assistindo um vídeo qualquer quando de repente apareceu uma pergunta que me pegou de surpresa. Você sabia que através do formato do corpo de uma pessoa é possível entender e até resolver qualquer problema que ela esteja vivendo? Na hora, a minha reação foi a mesma que muitas pessoas têm. Como assim? O formato do corpo explica alguma coisa? Xi, isso parece adivinhação. Mas algo me fez querer continuar assistindo. E assim como você, eu me inscrevi para assistir a primeira aula do workshop lá da 6ª edição. E quanto mais eu via, mais aquilo fazia sentido. Não era um achismo, não era talvez funcione. Era lógico, estruturado e o mais impressionante, era determinista. E foi isso que me chamou mais atenção, porque atuando como terapeuta, eu já estava acostumada a trabalhar no campo das hipóteses e das interpretações, mas ali estava uma ferramenta que dava respostas claras e diretas. Como é que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes? Foi aí que eu tomei a decisão de mergulhar nesse conhecimento. Me tornei aluna, me formei e de lá para cá foram mais de 1000 atendimentos individuais. Hoje eu tenho muito prazer em dizer que eu sou responsável pelo departamento técnico e professora aqui do Corpo Explica. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Cury. É muito bom estar aqui conduzindo esse workshop para vocês e eu tenho muito orgulho de ser uma prova real do poder de transformação do Corpo Explica. E isso tudo só aconteceu porque eu descobri como o formato do meu corpo mostra que tipo de mente eu tenho e revela as verdades por detrás de qualquer problema que eu esteja enfrentando. Eu sei que talvez essa tenha sido a primeira vez que você ouviu alguém afirmar que o formato físico do corpo explica como a mente de uma pessoa funciona e eu entendo que você duvide. E isso é bom, porque nós vamos te provar aqui de várias maneiras que esse conhecimento e as ferramentas que nós desenvolvemos podem te ajudar a resolver os seus problemas e ainda também podem te ajudar a resolver os problemas de outras pessoas e ser muito bem pago por isso. O Corpo Explica nasceu com o objetivo de trazer conhecimento científico de alto poder de transformação dos ambientes acadêmicos para a casa das pessoas, usando o quê? Uma linguagem acessível e simples e fácil de entender. E a maneira que a gente encontrou de te mostrar o quão poderoso é esse conhecimento foi trazendo o que ele fez na minha própria vida, o que ele fez na vida do Elton e o que ele fez na vida da Vanessa e de vários outros casos que vamos revelar para você aqui nessa aula e nas próximas aulas. São milhares de alunos em mais de 30 países que já se formaram com a gente e outras dezenas de milhares que já foram atendidas por nós ou pelos nossos alunos. E hoje sabem que o formato do corpo delas é a chave para resolver qualquer tipo de problema que elas estejam enfrentando. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Juliano Barbosa, eu sou o CEO aqui do Corpo Explica. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse papo de traço foi lá em 2017, pelo próprio Elton. Mas essa história eu te conto outra hora. Agora, o que eu quero te dizer é que o Corpo Explica mudou por completo a minha forma de enxergar o mundo e me trouxe respostas que nenhum outro lugar foi capaz de me trazer. E quando eu digo nenhum outro lugar, eu estou falando de uma carreira com mais de 15 anos dedicadas ao mundo do desenvolvimento humano. Eu já passei pelo coach, pela PNL, eu sou pós-graduado em psicologia positiva, que é um dos cursos mais disputados de Harvard, além de já ter feito vários cursos e formações no Brasil e no exterior. E todos eles, absolutamente todos eles, eram muito bons,
mas nenhum deles me trouxe as respostas que só o Corpo Explica me trouxe. E estar aqui, apresentando este workshop, levando resposta para outras milhares de pessoas, é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz ao longo da minha carreira. E por que eu estou te contando isso? Porque eu quero que você também tenha essa oportunidade. Não é sempre que a gente resolve fazer um workshop como esse. Sinta-se privilegiado e privilegiada por estar aqui. E não só isso, sinta-se orgulhoso e orgulhosa também porque você quer se entender, porque você quer dar um basta nesses problemas que você está vivendo hoje, ou porque você está buscando respostas para esses problemas. E não importa se eles são problemas pessoais ou problemas profissionais. Talvez o seu maior problema seja com a sua família, ou com os seus filhos, ou até mesmo com o seu relacionamento. Ou talvez você não está gostando de como a sua carreira está indo, está com problemas financeiros, talvez você quer ganhar mais. E muito provavelmente esses problemas não são novos. Já deve fazer um bom tempo que eles estão aí, te trazendo dúvidas sobre a sua capacidade, dúvidas sobre o que o futuro tem reservado para você. Seja o que for, você tomou uma decisão e está aqui. E desde já, eu quero que você se sinta seguro e segura, porque você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque o Corpo Explica é um lugar de respostas. Quais são os problemas que você está buscando resolver? Se for para resolver algo da sua vida pessoal, o melhor conselho que eu posso te dar é: pense bem no problema que você quer resolver e preste bastante atenção em todas as aulas deste workshop. Porque uma coisa que eu posso te adiantar é que você só não tem clareza de como resolver os problemas que você está enfrentando hoje porque você não conhece os seus traços de caracteres. Você não sabe quais são os seus traços e não sabe como eles moldam o seu padrão de funcionamento, o seu mapa de funcionamento. E esse padrão de funcionamento determina tudo. É ele quem determina como você funciona, é ele quem determina como você pensa, sente, age. É ele quem determina quais os ambientes são favoráveis ou desfavoráveis para você. E é ele quem determina o que te motiva e o que te desmotiva diante de desafios ou decisões importantes. O seu padrão de funcionamento é a essência de quem você é. Junto dele, existem necessidades que precisam ser atendidas e respeitadas. E o que nós queremos aqui é que você não fique mais nadando contra a correnteza, tentando resolver os seus problemas sem direcionamento, sem um mapa, sem entender em detalhes o seu padrão de funcionamento. É por isso que é tão importante conhecer os seus traços e os traços das pessoas com quem você convive. E eu posso te garantir que será muito mais fácil resolver qualquer tipo de problema que você esteja vivendo. E você vai ver aqui a história de várias pessoas que resolveram os seus próprios problemas. Problemas nos relacionamentos, problemas com os filhos, problemas no trabalho, problemas com dinheiro. Por quê? Eu sei que além de estar buscando respostas para a sua vida, você também talvez esteja buscando respostas para a sua carreira, para melhorar a sua profissão atual ou, de repente, encontrar alguma coisa mais interessante ou mais rentável para você fazer da sua vida. Seja o que for, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui. E pode ter certeza que nós vamos dar o nosso melhor para garantir que você encontre mais do que isso. Nós queremos que você experimente na prática o poder deste conhecimento antes do workshop terminar. E é por isso que nós preparamos uma aula ao vivo que vai acontecer no próximo domingo, e nessa aula nós vamos fazer uma análise ao vivo, do começo ao fim. A ideia é que você veja ali, em tempo real, como o formato do corpo de uma pessoa mostra como ela pensa, como ela sente e como ela age. E mais, e revela o que está travando a vida dela. Vai ser uma aula com muito conteúdo prático, muita mão na massa. Queremos te mostrar o poder, a velocidade e a profundidade dessa análise. E como temos certeza que você vai se impressionar e querer passar por uma análise como essa também, vamos te mostrar nessa aula como você pode ganhar uma análise do Corpo Explica. Isso mesmo, ganhar a sua análise. Esse workshop está fantástico e nós estamos muito felizes por você estar aqui com a gente. E para garantir que você tenha a melhor experiência, nós vamos te explicar como esse workshop vai funcionar e como nós dividimos o conteúdo das aulas que preparamos para você. Serão praticamente 10 horas de conteúdo de altíssimo nível. E nós distribuímos o conteúdo da seguinte forma. Nós teremos 5 aulas, sendo 4 gravadas, como essa que você está assistindo, com pelo menos uns 30 minutos cada, e um encontro muitíssimo especial que será ao vivo. Elas serão liberadas de acordo com a agenda que está disponível aqui na página de exibição. E por fim,
mandamos de presente para o seu e-mail a gravação que nós fizemos de uma aluna nossa durante uma aula ao vivo do nosso curso de formação em análise corporal. É muito importante que você assista essa análise. Ali você verá o poder dessa técnica em ação e vai descobrir que existe um verdadeiro manual do ser humano que explica como cada pessoa funciona. E se eu pudesse te dar um único conselho, eu diria que você deve assistir a essa análise. Ela foi conduzida especialmente pelo Elton durante um dos nossos eventos aqui do Corpo Explica. E ela é simplesmente fantástica. Eu tenho absoluta certeza que tem muita gente que vai assistir e vai se identificar com a história daquela pessoa. Então, assista. E se você não recebeu essa análise de presente ou não encontrou ela no seu e-mail, no final dessa aula eu vou te mostrar como você consegue ter acesso a ela, combinado? É bem o que o Juliano falou. Assista. E não se esqueça que no próximo domingo nós teremos a nossa aula ao vivo para tirar todas as dúvidas e também vamos fazer uma análise. E se você já tiver assistido a análise que te mandamos para o seu e-mail, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor a aula ao vivo. Ainda mais porque a pessoa que nós vamos analisar durante a aula ao vivo pode ser você. Que tal? Ainda vamos te explicar como você pode concorrer a essa análise. Seja como for, marque aí na sua agenda para não perder essa aula. Vai ser no próximo domingo, na data exata que está aparecendo aí na sua tela. E também vamos te mandar o link no seu grupo de WhatsApp do workshop. E como nós estamos dispostos a te entregar muito conteúdo, nós preparamos uma apostila de acompanhamento, que também foi enviada para o seu e-mail. Ela vai servir para você acompanhar passo a passo o nosso workshop e também para você fazer as suas anotações em um lugar muito mais organizado. Isso sem falar que na apostila ainda tem algumas dicas, algumas orientações e exercícios que são extras. Então, é ainda mais conteúdo e com o objetivo que você possa aproveitar ao máximo esse workshop. O nosso principal canal de comunicação vai ser o grupo do WhatsApp, por isso é muito importante você ficar constantemente de olho nesse grupo. Não queremos que você perca nenhum conteúdo. Então, fique de olho no seu grupo de WhatsApp, que é por lá que nós vamos te mandar áudios extras, conteúdos de bônus e o mais importante, é por lá que nós vamos te mandar os links das próximas aulas. Agora, se por acaso você ainda não baixou a apostila ou ainda não entrou no grupo do WhatsApp, não tem problema. Pode continuar acompanhando a aula, que no final eu vou te explicar como ter acesso à sua apostila e ao grupo do WhatsApp. Essa foi a estrutura que nós criamos para te entregar este conteúdo que vai fazer você descobrir como o formato do corpo explica que tipo de mente a pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É muito importante você aproveitar ao máximo esse conteúdo porque ele vai ficar no ar por poucos dias, ok? E agora que nós já te mostramos o que você vai encontrar aqui e como nós organizamos todo esse conteúdo para te entregar a melhor experiência, chegou a hora de colocar a mão na massa e mergulhar no conteúdo. Então, dezenas de milhares de pessoas já passaram pelos nossos workshops e já descobriram que existem 5 sensações básicas registradas no nosso sistema nervoso. E essas 5 sensações são rejeição, abandono, manipulação, decepção e exclusão. Cada uma delas foi registrada durante uma das 5 fases de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que moldou os nossos 5 traços de caracteres na nossa mente e deu para o nosso corpo um formato físico equivalente a cada um desses 5 traços. Se você prestar atenção no formato do corpo de cada um de nós 3, você vai perceber que somos completamente diferentes. Eu tenho um corpo que ele é maior em cima e que vai afunilando embaixo. Já a Vanessa, ela mistura um formato mais delineado, com os aspectos mais harmônicos, e o Elton, ele é mais esticado com aquele corpo mais fino e com quinas bastante aparentes. E é o formato dos nossos corpos que é o grande responsável por pensarmos, sentirmos e agirmos de um jeito completamente diferente. O Elton, por exemplo, só tem essa genialidade comunicativa e essa capacidade criativa porque a gestação da mãe dele foi muito difícil. E foi isso que moldou tanto a mente quanto o corpo dele para ser quem ele é hoje. E você vai entender isso ainda nesta aula. Se não fosse aquele útero duro, frio e desconfortável que ele foi gerado, ele não teria a mente que ele tem e ele não teria a capacidade de simplificar, de criar e de explicar coisas que são difíceis de entender para quem não é tão racional e criativo como ele. Para a Vanessa e para mim foi completamente diferente. As circunstâncias que eu e ela vivemos lá atrás na nossa infância foram outras. A nossa percepção em relação ao que acontecia também foi diferente.
Cada um de nós sentiu aquelas 5 sensações básicas que foram registradas no nosso sistema nervoso de um jeito diferente. E é por isso que, por mais ousado que pareça, nós vamos te mostrar como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É um desafio tanto, mas nós já fizemos isso por milhares de pessoas e vamos fazer por você também. E tanto a Vanessa quanto eu já tivemos a oportunidade de participar de outras edições desse workshop. Então, nós já sabemos quais são as principais dúvidas que você tem e já sabemos como ir direto ao ponto para aproveitar ao máximo cada minuto que nós vamos passar juntos aqui durante esses dias. Isso é verdade. As pessoas que participam desse workshop querem saber basicamente 4 coisas. Como isso é possível? De onde vem tudo isso? Qual é a fundamentação científica por detrás disso? Qual a utilidade desse conhecimento? Como ele pode resolver os seus problemas e transformar positivamente a sua vida? E para te falar como é possível descobrir como a mente de uma pessoa funciona apenas analisando o formato físico do corpo dela, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo, mais precisamente na década de 30, no começo do século 20, nos tempos da Escola Psicanalítica de Viena, onde o nosso querido Freud, o pai da psicanálise, fez algumas descobertas que eu não sei se você sabe, mas antes do Freud, o olhar da ciência para o corpo humano, para o ser humano, era um olhar exclusivamente biológico, físico e motor, pensando mais na estrutura do corpo. E para nós, sobre um ponto de vista histórico, a grande revolução que o Freud causou, a essência do seu legado, foi o alerta que ele fez para a medicina de que existia alguma coisa dentro daquele corpo, de que tinha algo que controlava tudo aquilo, chamando a atenção para a existência do universo mental, para além daquele olhar que eles tinham para aquele corpo motor, estrutural, físico e biológico. Imagine a medicina na época olhando para o corpo humano como uma máquina. E de repente, um dos médicos, que no caso era o Freud, começa a olhar para tudo aquilo e falar que, gente, existe uma mente aqui dentro desse corpo. Isso foi uma revolução gigantesca e fez com que a medicina desenvolvesse um olhar atento e curioso para o mundo mental, emocional e sentimental do ser humano, e muita coisa foi criada a partir disso. Se Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível, já teria mudado o rumo do mundo, da ciência e da humanidade de um modo geral. Nós somos profundamente gratos às descobertas do Freud. Ele foi quem começou essa revolução que tornou possível a evolução que nos trouxe até aqui. O Freud dificilmente você não conheça, até porque existe uma expressão com o nome dele que é muito parecida com o nosso nome, que é o Freud Explica. Mas nós estamos fazendo essa viagem no tempo para te apresentar não só o Freud, mas também outras figuras que são tão importantes e foram tão fantásticas quanto ele. E uma delas que eu vou te apresentar agora, que é pouco conhecida no universo do desenvolvimento humano, mas que deu um passo tão grande quanto o que o Freud deu nas suas descobertas desse universo paralelo que é a mente humana. O nome dele é Wilhelm Reich, um médico, psicanalista e cientista natural que naquela época era colaborador de Freud na Clínica Psicanalítica de Viena, onde as técnicas de psicanálise estavam sendo desenvolvidas. No início da década de 1890, Freud começou a trabalhar com os médicos e na década de 20, mais precisamente em 1921, Reich passou a atender os pacientes que Freud encaminhava para ele na clínica. Foi nesse momento da história que Reich deu início aos estudos e à sistematização das suas próprias teorias, que você vai conhecer aqui, e que ficou conhecida como traço de caráter. O Reich abriu um mundo novo nesse universo de conhecimento sobre a mente humana. E para simplificar o que ele fez, nós podemos dizer basicamente o seguinte: Freud foi o cientista que chegou para a medicina, para a humanidade, para a sociedade e disse: peraí, gente, tem uma mente aqui dentro. Já o Reich, ele foi o cientista que deu um passo a mais e disse: não, peraí, não tem uma mente aqui dentro desse corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. E essa, sem dúvida, foi a grande descoberta e a grande contribuição do Reich para a sociedade e para o que nós fizemos. Enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente de olhos
fechados, de costas para o indivíduo, sem dar atenção e relevância para o corpo humano, Reich foi por um outro caminho e passou a observar tanto gestos quanto o formato dos seus corpos. Foi assim então que ele chegou à conclusão de que a ligação entre a mente e o corpo era diferente da que Freud inicialmente tinha proposto ou suposto. Reich então passou a considerar a mente e o corpo como uma coisa só. E os resultados foram fantásticos. Por quê? Como ele considerava o indivíduo como um todo, prestando atenção no corpo com um olhar diferente para o que estava sendo proposto para aquela época, ele começou a perceber que pessoas com reações, dificuldades, resistências e problemas semelhantes também tinham o quê? O formato do corpo parecido. Para nós hoje isso pode até parecer meio simples e até meio óbvio, mas naquela época não. Ainda mais porque as técnicas e teorias do próprio Freud eram novas e de certa forma eram muito criticadas na época. E olha que interessante. Foi a partir dessa percepção dos resultados que ele estava tendo que Reich mergulhou na análise e no estudo do corpo e da mente como uma coisa só. E é por causa dele que hoje o mundo sabe que a mente e o corpo não são coisas separadas. Eles são uma só. Mas a nossa viagem no tempo não para por aí. Tem mais uma pessoa que você precisa conhecer para entender como é possível o formato do corpo, explicar como a mente humana funciona e também entender como o Corpo Explica surgiu e qual foi a nossa contribuição para esse universo de conhecimento. Reich foi quem iniciou os estudos dos traços de caracteres, só que quem evoluiu esse estudo de fato, sistematizando os traços, trazendo organização, foi Alexander Lowen, um psicanalista americano conhecido por criar as técnicas da terapia corporal da bioenergética. E sobre isso, tem um ponto interessante de se observar, porque tanto Freud quanto Reich, eles eram austríacos e o Lowen era americano. Assim como nós, do Corpo Explica, que temos raízes em outro país, no caso o Brasil, Lowen abriu um eixo diferente para este conhecimento. E tanto o Reich quanto o Lowen produziram muito material naquela época, mas infelizmente nenhum dos dois conseguiu ter uma penetração significativa nos ambientes acadêmicos, muito menos entre as pessoas comuns. Pouco se fala de Reich e Lowen até mesmo na faculdade de psicologia. Muitas vezes eles são estudados apenas com um olhar histórico. E mesmo tendo criado tanto conteúdo relevante, esse conteúdo até pouco tempo atrás ficou restrito a poucos profissionais que não conseguiram dar para essas duas figuras e os seus conhecimentos a visibilidade e a relevância que eles mereciam. E é aí que entra o Corpo Explica. Nós pegamos esse conhecimento científico que de certa forma estava meio abandonado num canto, sem relevância ou sem uma aplicabilidade expressiva e trouxemos uma explicação acessível para que as pessoas pudessem entender e se interessar por ele. E nós fizemos algo inédito que ninguém havia feito até o momento, até porque só por isso que era inédito, né? Nós criamos uma forma de medir e controlar os traços de caracteres que uma pessoa tem no corpo e na mente dela, o que permite entender agora, hoje, como a história dela começou, como a história dela se desenvolveu, que moldou a forma dela pensar, sentir e agir hoje. E nessa hora, dá muito orgulho de ser brasileiro e de fazer parte do Corpo Explica, porque ninguém no mundo fez isso. Nenhum médico, nenhum terapeuta, ninguém pensou nisso. Ou se pensou, não conseguiu fazer. Nem o próprio Reich, nem o Lowen fizeram isso. Nós conseguimos dar vida e abrir novas possibilidades para esse conhecimento tão poderoso, criando uma ferramenta, o mapa de caracteres que você vai conhecer aqui, que é a ferramenta usada para medir traço de caráter, que foi a ferramenta utilizada na análise que nós te mandamos de presente e a ferramenta que nós vamos utilizar na análise que nós vamos fazer na nossa aula ao vivo que vai acontecer na próxima segunda-feira. Outra contribuição que nós fizemos foi criar a chave mestra, uma ferramenta que nós desenvolvemos para tirar os traços da dor e colocar eles no recurso. Por quê? Quando nós explicarmos os traços, pode ter certeza que você vai se identificar com eles e que você também vai querer saber quantos % de cada traço você tem, e é óbvio que depois que você entender a dor que eles carregam e o recurso que eles têm, a pergunta que você vai se fazer é, ok, mas como é que eu tiro o meu traço da dor e coloco ele no recurso? Para isso serve a chave mestra, que foi a ferramenta que nós criamos. E essa foi a grande contribuição do Corpo Explica. Para resumir bem a nossa viagem no tempo, Freud, na Áustria, despertou a medicina e a humanidade para a existência da mente humana.
Em seguida, Reich, também na Áustria, descobriu que a mente e o corpo eram uma coisa só e que ela se moldava pelos traços de caracteres, revelando o padrão de funcionamento das pessoas. Depois dele, nos Estados Unidos, Lowen organizou os traços de caracteres. E depois, aqui no Brasil, partiu do Elton a ideia de medir os traços de caracteres, e assim ele reuniu um grupo de pesquisadores que, junto com ele, criaram uma maneira de medir e controlar os traços. Essa criação lhe rendeu o título de doutor honoris causa, além de uma cadeira de acadêmico imortal na Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura, a Abrace. E partindo dessa criação, ele não só deu vida ao Corpo Explica, como fundou a maior escola de análise corporal do mundo, levando respostas para a vida de dezenas de milhares de pessoas. Dá muito orgulho de mostrar que o Brasil está produzindo esse tipo de conhecimento que vem causando uma verdadeira revolução no mundo do desenvolvimento humano. Ainda mais, considerando que essa ferramenta do mapa de caracteres nós pesquisamos, estruturamos e colocamos ao crivo científico. E hoje ela é cientificamente validada. Percebe o peso que isso tem para o Brasil? Demos vida a este conhecimento que está despertando interesse em psicólogos, terapeutas, líderes, gestores, profissionais experientes e, ao mesmo tempo, aos pais de família, às mães, as pessoas que estão em casa enfrentando os seus problemas sem respostas. E que agora estão descobrindo que a chave para resolver esses problemas está no padrão de funcionamento delas. Isso é extraordinário, gente. É lindo demais ver esses dois públicos juntos aqui, ao mesmo tempo, com a gente. E é muito bom saber que nós criamos uma ferramenta inédita que está revolucionando o mercado de desenvolvimento humano e está fazendo as pessoas comuns se interessarem por descobrirem como as suas mentes funcionam, para que aprendam a viver em harmonia. Elas entendem e respeitam o seu próprio padrão de funcionamento, e entendem e respeitam o padrão de funcionamento do outro. É muito gostoso poder fazer parte disso tudo. E eu confesso que isso sempre me encantou no Corpo Explica. O fato de poder levar um conhecimento tão profundo, tão poderoso, de forma tão abrangente, a ponto de falar com uma dona de casa, um empresário, um psicólogo, um médico, um terapeuta, todos eles, ao mesmo tempo, entendendo e estudando juntos. Isso realmente, gente, é muito poderoso. Diariamente a gente recebe do lado de cá relatos maravilhosos de pessoas que nos seguem nas redes sociais, dos nossos alunos e até dos clientes dos nossos alunos. E isso, assim, além de ser muito gratificante, é muito bonito. Então você já sabe de onde vem tudo isso. Você já sabe quais são as nossas principais referências científicas e qual foi a contribuição do Corpo Explica para esse universo de conhecimento, certo? Agora vamos avançar. E para te explicar como é possível saber que tipo de mente uma pessoa tem só de analisar o formato do corpo dela, vamos adiantar para você, então, qual vai ser a estrutura didática que vamos usar nesta aula. Para você conseguir aproveitar bem a explicação de cada um dos 5 traços de caracteres e entender por que são eles que determinam o nosso padrão de funcionamento. E o primeiro alinhamento que nós vamos fazer aqui é que o elemento básico fundamental do que nós vamos apresentar é o sistema nervoso. A mente e o corpo são moldados em um processo de 5 etapas, um processo que acontece em paralelo à mielinização do sistema nervoso. E o que é esse processo de mielinização? Imagine a sua medula como um feixe de fios elétricos. O fio elétrico ele tem 2 partes, correto? Tem a parte de cobre, que é a parte que conduz a eletricidade, e tem a parte de plástico que protege esse cobre para quê? Para que a energia não se dissipe e não se misture, causando ali um curto-circuito. A nossa medula funciona exatamente da mesma forma. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam como a parte elétrica dos fios. E por fora existe uma capa, a bainha de mielina, que seria equivalente à parte plástica que protege os fios. Só que no sistema nervoso, essas 2 partes, o cobre e o plástico, elas não se desenvolvem ao mesmo tempo. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna, com os neurônios todos prontos, mas sem a proteção da mielina. É como se os fios estivessem no lugar, mas todos desencapados. Eles começam a se encapar, a se mielinizar aos pouquinhos. Em paralelo a isso, o processo de desenvolvimento dos traços acontece, dividindo-se em 5 etapas que começam quando a criança ainda está no útero da mãe e só termina quando ela tem mais ou menos uns 5 anos de idade. E esses são os 2 processos determinantes para moldar a mente e o corpo de uma pessoa.
Perceba que a mielinização e a formação dos traços são processos que estão ligados de maneira muito íntima. Ela colabora diretamente com o desenvolvimento dos traços, uma vez que é responsável por fortalecer uma percepção em detrimento de outra. Mas a mielinização continua, mesmo após os 5 anos, mesmo após todos os traços terem se formado, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Você já sabe então que o elemento base de tudo que nós vamos te apresentar aqui é o sistema nervoso e como ele se desenvolve. E nesse desenvolvimento surgem então 5 traços de caracteres. Esses traços você vai conhecer aqui de forma isolada, até porque eles se desenvolvem de forma isolada e de forma independente, um após o outro. E em seguida, nós vamos te mostrar como eles se misturam, moldando o formato físico do nosso corpo, do seu e de todas as pessoas que você conhece, desenhando também o padrão mental dessas pessoas, a forma como elas pensam, sentem e agem. E para te explicar cada um dos traços, nós vamos usar a seguinte estrutura. Primeiro, vamos falar sobre o momento da formação do traço. Segundo, sobre qual é a dor existencial de cada um deles. E terceiro, te mostrar qual o recurso que ele tem, que é a parte boa que esse traço desenvolve. Recurso que a grande maioria das pessoas ainda não conhece, não sabem que eles existem e nunca souberam. Porque ninguém disse para elas que existe algo muito bom e extraordinário em ser do jeito que ela é, com os traços que ela tem. Você, por exemplo, talvez esteja revivendo as dores dos seus traços nesse exato momento, tendo vários problemas na sua vida sem nem saber quais recursos você tem. E é claro que por não saber da existência dos seus recursos, dificilmente você esteja usando. E é exatamente isso que está fazendo você ter os problemas que você está tendo e não estar conseguindo ter os resultados que certamente você gostaria de ter. E depois que nós apresentarmos cada traço, mostrando o momento em que cada um deles se forma, qual dor que cada um sente e qual recurso desenvolve, nós vamos falar do formato físico do corpo que cada traço de caráter tem. Quando a gente entende qual é o formato do olho, da cabeça, da boca, do tronco, do quadril e das pernas de cada traço separadamente, a gente consegue perceber o quanto uma pessoa tem presente no formato do corpo delas hoje, cada um desses traços depois que eles se misturam. A gente olha para o formato físico do corpo da pessoa hoje e faz uma engenharia reversa de como ele se desenvolveu. Por isso a gente chega na história de vida da pessoa por conta do momento de formação de cada traço de caráter, que é um momento específico da vida, do começo da vida. Recapitulando, para cada traço, um momento, uma dor, um recurso e um formato físico. Então, mão na massa, pega papel e caneta, se você já estiver com a sua apostila, melhor ainda, vai preenchendo e acompanhando aí. Só que antes de explicar cada um dos 5 traços, é importante fazermos um alinhamento em relação aos nomes que você vai ouvir aqui, porque eles não estão relacionados a nenhum tipo de distúrbio, transtorno ou patologia clínica. Esses nomes foram os nomes dados pelo Reich e pelo Lowen, e nós optamos por nos manter fiéis às nomenclaturas científicas, tanto como forma de respeito, como forma de homenagem e reconhecimento pelo trabalho realizado. Então, não associe os nomes que você vai ouvir aqui a nenhum tipo de patologia, nem ao que você já viu ou ouviu nos filmes ou na TV, combinado? Iniciando a explicação dos traços, vamos começar pelo traço de caráter esquizoide. Lembra que te falei mais cedo sobre o Elton, que a genialidade que ele tem veio de uma gestação complicada da mãe? O motivo é porque o primeiro traço se forma quando a criança ainda está no útero. O processo de mielinização do sistema nervoso começa quando a criança ainda está no útero, e nessa fase, o traço que está se formando é o traço de caráter esquizoide. Agora, vamos retomar a estrutura que combinamos. É o momento, a dor, o recurso e o formato, certo? Seguindo nessa estrutura, o primeiro momento de formação que nós vamos conhecer e entender é o momento da gestação. A vida começa no útero, isso é fato. E embora nós não tenhamos uma memória consciente de como foi a nossa experiência lá no útero, a nossa mente e o nosso corpo já estavam em formação e o nosso sistema nervoso registrou tudo. E sabe por quê? Porque o processo de mielinização do nosso sistema nervoso, da nossa medula, começa quando nós ainda estamos no útero. Ele começa no cérebro, na parte superior, e vai descendo, mielinizando todas as ramificações, as terminações nervosas do nosso sistema nervoso, de cima para baixo. E tudo isso começa quando a criança ainda está no útero. É na barriga da mãe, na gestação,
que o primeiro traço de caráter se forma. E como nós estamos seguindo a estrutura de momento, dor, recurso e formato, que tipo de dor alguém pode sentir no útero? Ou será que essa criança sente e percebe essa dor? Quando o bebê está no útero da mãe, ele não conhece e não entende o mundo do lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que nós conhecemos existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero e o sistema nervoso dela já interage com aquele mundo. O mundo do bebê é o útero, mas o da mãe não. A mãe vive esse mundo fora do útero e quando o bebê está lá dentro do útero, um monte de coisa acontece do lado de fora no mundo da mãe. Por exemplo, imagine uma mulher grávida que de repente o marido perde o emprego. Em uma situação assim, é natural que essa mãe fique o quê? Preocupada com o futuro, pensando se ela vai ter condições de criar esse bebê, pensando em como é que eles vão comprar as coisas que precisam para o bebê, ou se ela vai ter que trabalhar enquanto ele ainda estiver muito novinho. Um monte de coisa ruim vai passar na cabeça dela, e o bebê vai perceber que o mundo dele ficou ruim. Ele não entende o motivo, mas ele percebe que o mundo dele, o útero, ficou ruim. E talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele percebe essas coisas? E como isso afeta a formação da mente e do corpo dele? E ele sente por quê? Toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico dela, do corpo dela, também se altera. Quando a mãe está bem, ela manda um fluxo, um volume de sangue para aquele útero. Ok? No momento que alguma coisa acontece do lado de fora, no mundo dela, emocionalmente ela se altera, fisiologicamente ela também se altera e nesse momento o fluxo de sangue que a mãe está mandando para aquele útero, que o corpo dela está mandando para o útero, diminui. Então aquele útero que estava quentinho, gostosinho, confortável, espaçoso, de repente fica apertado, duro, frio, muito desconfortável. Conseguiu entender como o mundo da mãe afeta o mundo do bebê? E quando é que a mãe mais lembra que ela está grávida? Quando o bebê se mexe, quando ele chuta a barriga da mãe. Quando a mãe está bem, o útero está quentinho, grande, confortável, está bem alimentado. Se ela está mal, quando ele se mexe, quando ela lembra que está grávida, entra naquele estado de alerta, de preocupação, o útero fica ruim. O bebê não sabe o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe dele. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E é aí que surge a dor que molda o traço de caráter esquizoide, que é a dor da rejeição. Aquele bebê, ele se sente rejeitado pelo útero, é como se ele não se encaixasse mais ali, como se ele fosse inadequado para aquele útero, como se ele fosse inadequado para aquele mundo. Toda vez que ele tenta existir, o mundo fica ruim para ele. Para você gravar bem, a lógica é a seguinte: o bebê se mexe como forma de existir ali dentro do útero. A mãe lembra que está grávida e olha para o que ela está passando naquele momento. Ela se preocupa e ela fica em estado de alerta. Estando em estado de alerta, o corpo dela se altera e prioriza o próprio organismo como forma de sobrevivência, mandando menos sangue para o útero. Com menos sangue, o útero fica o quê? Apertado, duro e frio. Se coloca no lugar desse bebê. Ele se mexeu, existiu e o mundo ficou ruim. E aqui é muito importante a gente deixar bem claro que nós não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê ou que necessariamente teve a intenção de rejeitá-lo. Foi o sistema nervoso daquele bebê que percebeu, que registrou aquela sensação naquele mundo como rejeição. Era como aquele bebê percebia o mundo dele, aquele útero, naquele momento. Todos os traços de caracteres são formados por dores e nós não estamos aqui para julgar ou culpar, muito menos condenar ninguém. Até porque a dor que molda um traço de caráter também dá para ele recursos e habilidades maravilhosas que, quando utilizadas, vão dar para essa pessoa a capacidade e o poder de se destacar e ser feliz. E essa é, para mim, sem dúvida, a parte mais bonita do Corpo Explica. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Muita gente que não entende direito a construção dos traços acha que isso é uma limitação ou um rótulo, mas, na verdade, entender quem você é e como você funciona é uma grande libertação. Você passa a ser quem você realmente nasceu para ser
entendendo e respeitando a configuração básica que está registrada no seu sistema nervoso. E assim, consegue ser muito mais feliz e ter muito mais resultado em todas as áreas da sua vida. Quando as pessoas descobrem o seu padrão de funcionamento e os seus recursos, os seus superpoderes, elas descobrem qual dor elas estão tentando evitar e podem trabalhar para tentar sempre colocar esse recurso em ação. O foco da nossa abordagem é entender a dor para evitá-la e conhecer o recurso para tentar ativá-lo. Quer ver um exemplo disso? Eu adoro trabalhar com o Elton. Ele realmente tem uma mente muito rápida, mas como o Juliano falou, se não fosse o útero desconfortável, o Elton não teria a mente rápida e criativa que ele tem hoje. E é muito fácil entender o recurso do esquizoide. E é só se colocar no lugar de um bebê que está dentro de um útero se sentindo rejeitado por aquele mundo. O que ele pode fazer? Ele não pode correr, ele não pode gritar, ele não consegue chamar ninguém. E a única coisa que ele pode fazer é se desligar daquele mundo. E é exatamente isso que ele faz naquele momento. E aqui é muito importante lembrar em que momento a mielinização está. Lembra do elemento base dessa construção? Todo esse processo é controlado pelo momento, pela fase, pela etapa em que a mielinização do sistema nervoso está acontecendo. E no momento da gestação, a mielinização está acontecendo, ela está concentrada justamente no cérebro. A parte do sistema nervoso que já se mielinizou, que já tem sinapses acontecendo, é a região superior. É aqui que os fios já foram encapados. Por quê? Nesse momento, da nuca para baixo, é como se os fios ainda estivessem desencapados. O que acontece quando você coloca energia elétrica nos fios desencapados? Curto-circuito. Talvez você tenha pensado em choque também. Curto-circuito ou choque que faz o bebê ter espasmos. Se tiver energia onde os fios estão desencapados, ele vai ter espasmos e vai acabar se mexendo. Só que ele não quer se mexer, porque quando ele se mexe, quando ele existe, ele bate na parede do útero e o mundo dele fica ruim. Então, para não mandar energia para o corpo, onde os fios ainda estão desencapados, o bebê vai mandar toda a energia dele para a cabeça. Ele vai consumir a energia que ele tem no corpo todo, só com a cabeça, fazendo aquele corpo ficar quieto, desligado. E é aí que a mente do esquizoide ganha o seu principal recurso, a capacidade de imaginar, de criar e de racionalizar. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar, como o inconsciente dele foi moldado para criar planos geniais, coisas fora da caixinha, e tudo isso como uma tentativa de sobreviver ao mundo em que ele não queria mais se sentir rejeitado. É bonito ver como ele literalmente cria um plano na cabeça inconsciente para sobreviver. Porque ele sente que quando ele existe e se mexe, o mundo rejeita ele. Só que como ele não tem controle sobre o corpo ainda, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmos, vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, se preocupar com o problema que está vivendo e acabar mandando menos sangue para o útero, deixando o mundo daquele esquizoide ruim. Como ele não quer que isso aconteça, ele consome toda a energia que tem no corpo com a cabeça. E essa percepção que ele tem dentro do útero vai ficar registrada no sistema nervoso dele, que vai priorizar a mielinização na região onde ele mais usa energia, que é a cabeça. A própria mielinização vai moldar o corpo do esquizoide para que a energia fique mais tempo na cabeça do que no corpo. E aí, a gente já consegue imaginar como vai ser o formato físico do corpo moldado e mielinizado para ter mais energia na cabeça do que no restante do corpo. Pensa uma pessoa magra, com um corpo bem esticado, com articulações bem presentes, com quinas nos ombros, no joelho e uma cabeça muito grande. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, ele precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. É por isso que os esquizoides são mais magros. Geralmente eles têm um corpo mais largado, sabe? Cheios de quinas, cheios de pontas. E o olhar do esquizoide geralmente é um olhar muito mais desconectado, tanto das pessoas quanto da realidade. Por isso que geralmente eles usam óculos. Tá? A mente do esquizoide é a mente de uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitado. É uma pessoa que fala pouco, não gosta de incomodar e a verdade é que, muitas vezes prefere não existir ou parecer que não existe. É uma pessoa extremamente
racional, lógica e não gosta de contato. E essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, ele não troca nem de roupa. Para ele, o corpo serve apenas para segurar a cabeça. Quer ver um exemplo bem extremo disso? O Stephen Hawking era muito esquizoide. E dá para notar isso mesmo nessa foto antes da doença rara que ele tinha avançar. Enquanto houver energia na cabeça, o mundo estará bem. É assim que o esquizoide funciona, priorizando o que tem na cabeça em detrimento de todo o resto do corpo. Lembrando aqui que ninguém é 100% o único traço. Todos nós passamos pelas 5 fases de formação e temos no nosso sistema nervoso o registro das 5 dores, dos 5 recursos e, obviamente, dos 5 formatos físicos de cada um desses traços misturados. E com a ferramenta que nós desenvolvemos, é possível saber quantos % de cada traço uma pessoa tem para que ela possa se conhecer, se entender e, melhor ainda, usar os recursos que ela tem para que os traços dela não fiquem mais ressentindo aquelas dores. Agora, tem uma coisa que vocês precisam gravar bem, que é a dor existencial de cada traço, porque ele vai fazer de tudo para não reviver ela. A dor do esquizoide é a dor da rejeição. Para ele não se sentir rejeitado, ele pode usar os seus recursos sendo criativo, se colocando no mundo à frente das pessoas para trazer ideias que elas se interessem e queiram compartilhar. Ou ele pode ficar na dor do traço dele e se isolar, rejeitando os outros antes de ser rejeitado por eles. Quando o esquizoide está na dor da rejeição, ele só vai dar valor para o que ele pensa, para o que ele acha, para o que ele imagina na cabeça dele e não vai dar acesso a mais ninguém. Ele vai se isolar completamente, rejeitando todo mundo para ficar sozinho no mundo dele. Entende quanto um traço pode ser, por um lado, incrivelmente bom, por outro, ao mesmo tempo ele pode ser absurdamente ruim? Os recursos de um traço podem fazer muito bem para ele e para as pessoas que estão por perto dele, assim como também as dores daquele traço podem fazer muito mal, tanto para a pessoa quanto para as outras que estão por perto. Tudo depende se a pessoa está utilizando os recursos que aqueles traços que ela tem oferecem para ela ou se ela está ressentindo as dores daquele traço. E já fazendo spoiler da aplicação desse conhecimento, pensando na vida pessoal. Se você for muito esquizoide e estiver em um ambiente ou em uma relação onde você se sente rejeitado o tempo todo, em vez de virar um gênio e usar a cabeça para criar soluções, gerar ideias maravilhosas e ganhar dinheiro, você vai viver em um casulo, buscando se abstrair e se desconectar da realidade o tempo todo. Essa busca pode levar a hábitos muito ruins, como, por exemplo, querer ficar trancado em um quarto só jogando videogame ou assistindo filmes, ou ainda pior, precisar estar sempre sob efeito de álcool ou drogas para se desconectar da realidade. E isso é verdade. Não é porque uma pessoa é esquizoide que ela vai ser um gênio e criar coisas maravilhosas. Tem muito gênio que ainda não conseguiu sair do casulo. E por quê? Adivinha? Porque ele está vivendo a dor da rejeição. O próprio Elton conta que começou a empreender desde muito cedo e antes de dar certo no primeiro negócio dele, que foi uma escola de comunicação para empreendedores, ele quebrou 17 negócios. 17 negócios, gente! O cara é um gênio e demorou 13 anos para dar certo na vida, quebrando um negócio atrás do outro. É muita coisa. O nosso desafio aqui é mostrar para vocês como cada traço funciona e desafiar vocês a viverem os recursos dos seus traços. Porque não existe um traço bom ou um traço ruim. Não tem um traço que é melhor que o outro. Cada um funciona de um jeito. Quando o traço está vivendo no recurso, vai ser maravilhoso para ele e para quem está por perto. Quando ele está vivendo na dor existencial dele, vai ser um desastre para ele e para quem estiver por perto. É aqui onde o Corpo Explica faz tanta diferença para a vida de quem trabalha com pessoas. Dizemos aqui que somos um lugar de respostas. E esse é o nosso trabalho, levar respostas para quem está com dificuldades no trabalho, dificuldades no relacionamento, para quem não consegue entender direito o filho, a filha, a esposa, o marido. Imagine estar sentado na frente de uma pessoa já sabendo o padrão de funcionamento dela. Saber disso vai fazer você pegar os atalhos certos e, ao invés de só ouvir e debater sobre os problemas dessa pessoa, o seu trabalho vai ser o de fazer essa pessoa entender como ela realmente funciona e como pode ser bom ser quem ela é. E não é só isso. Você vai mostrar para ela que ser daquele jeito é o único e o melhor caminho para ela resolver os problemas que ela tem e viver uma vida muito mais leve.
Aqui no Corpo Explica tem algo que dizemos e é muito relevante. Onde você vê defeitos, eu vejo superpoderes. Esse é o ponto central. É sobre trazer leveza para as pessoas, mostrando para elas que existem recursos incríveis que elas podem desfrutar e tudo que elas precisam fazer é saber ativá-los. Entenda uma coisa, você não vai ser feliz, crescer, ter conquistas e sentir realização na sua vida querendo ser quem as pessoas querem que você seja, vivendo para atender às expectativas delas sobre você. Quem vive para agradar geralmente não se agrada da vida que vive. Nós temos uma frase aqui no Corpo Explica que eu gosto muito. Você é quem você precisa ser. Você não precisa mudar. Você só precisa descobrir como você funciona e entender quais são os seus recursos e colocá-los em ação, até para evitar que as dores existenciais dos seus traços te atrapalhem. E, infelizmente, poucos profissionais no desenvolvimento humano hoje conseguem fazer isso. Depois que nós te apresentarmos, então, os 5 traços de caracteres, nós vamos te falar sobre a importância e a oportunidade de aplicar esse conhecimento tanto na sua vida quanto no seu trabalho, na sua carreira e, eventualmente, até nos seus atendimentos, como uma nova profissão ajudando outras pessoas. Cada vez mais as pessoas estão descobrindo que existe uma espécie de manual de funcionamento do ser humano claro e simples, que mostra para elas como elas funcionam, como elas pensam, sentem e agem, ou não agem. Quanto mais pessoas souberem que esse manual de funcionamento existe, melhor serão as relações entre as pessoas. E quanto mais profissionais estiverem utilizando esse manual de funcionamento do ser humano, mais rápido as pessoas terão as respostas que elas precisam e que elas tanto buscam. E os profissionais que já estão usando esse manual do ser humano estão sendo muito respeitados, admirados e bem pagos. E nós só estamos começando. Ainda tem muito conteúdo para vir por aí. O esquizoide é o primeiro dos 5 traços que se desenvolvem em paralelo ao processo de mielinização do sistema nervoso. Na próxima aula, nós vamos explicar os próximos traços, e um deles é o traço de caráter oral, o segundo que se forma durante a fase de amamentação. E esse é um dos traços mais importantes para você conhecer, porque a maior parte da população brasileira está ligada diretamente a esse traço. Se o seu traço principal não for o traço oral, eu te garanto que você convive com pelo menos umas 5 pessoas que são. Então você precisa conhecer esse traço para aprender a lidar com as pessoas mais sensíveis, intensas, que se guiam mais por suas emoções do que pela razão. E além de te explicar como cada traço funciona, nós vamos te mostrar como usar esse conhecimento para fazer mudanças significativas na sua vida para que você consiga de uma vez por todas resolver os seus problemas, se destacar na sua profissão ou ainda encontrar uma profissão nova. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu comentário. Eu e todos aqui do time vamos ficar atentos, respondendo os comentários de vocês. E podem colocar também as suas dúvidas, porque a gente vai juntar essas dúvidas para produzir um conteúdo extra para enviar para vocês por e-mail. E também para responder na nossa aula ao vivo, que vai acontecer no próximo domingo, no dia e horário que está aparecendo aí na sua telinha agora. Fique de olho nos grupos do WhatsApp, porque vamos mandar o link da aula ao vivo por lá, tá bom? E nessa aula nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, especialmente a que você deixar aqui embaixo. Então, deixe as suas dúvidas aqui para que nós possamos te responder. E nessa aula ao vivo nós também faremos uma análise ao vivo. E sabe o que é mais legal? A pessoa analisada pode ser você. E por falar em análise, eu não sei se você já assistiu a análise que nós te mandamos de presente. Nós falamos que te diríamos ao final dessa aula como acessar a análise de presente, como baixar a apostila e como entrar para o grupo do WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação oficial. E é muito simples, está tudo aqui embaixo, ó. Aqui tem um botão para você entrar para o grupo, para você baixar a apostila e para você acessar a análise de presente que nós mandamos para você. Lembrando que é muito importante que você nos conte como está sendo para você participar desse workshop. Deixe seus comentários aqui. E se você estiver assistindo direto do YouTube, deixe seu comentário e aproveite para se inscrever agora mesmo no nosso canal e acompanhar todos os nossos conteúdos. A sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui fazendo parte desse workshop.
Não se esqueça que ele vai ficar no ar por poucos dias, mas ainda dá tempo de você convidar alguém que você acredita que está precisando se entender para resolver alguns problemas ou até mesmo melhorar a sua profissão ou encontrar uma nova profissão. Foi uma transformação na minha vida. Eu passei a entender que o problema não era eu. Não era que meu marido não me amava, não era que ele não estava me validando por alguma coisa que eu tinha feito, ou que eu não estava sendo uma mãe que eu deveria ser, porque a minha filha não estava atendendo às minhas expectativas. Então eu passei a me enxergar, porque além de conhecer os meus traços e saber como eu funcionava, eu passei a entender que, sim, eu era importante para eles, mas de uma maneira diferente, não da maneira como eu achava que deveria ser. A questão da análise como uma profissão, eu também acredito que a palavra seja transformação, que é o que eu quero levar para a vida das pessoas. Faz parte do meu sonho grande ser uma analista reconhecida. Quem está perdida e quer se entender, porque em algum momento todo mundo se perde. Então, se a pessoa hoje está se sentindo perdida, seja dentro da maternidade, dentro do relacionamento, dentro da carreira, ela pode fazer a análise dela tranquilamente ou conhecer mais os traços para fazer disso uma profissão, porque vai fazer bem não só para ela própria, como para o próximo. Quando eu conheci a análise, eu estava estudando marketing. Eu achei que eu ia ser o máximo, que eu ia poder conhecer o meu cliente e saber oferecer exatamente o que ele precisa. E eu falei, é muito mais profundo. É muito mais profundo. E nessa busca desse meu rígido extremamente alto, eu fiz mais de 12 formações diferentes. Eu tenho cursos nas mais diversas áreas, porque eu estava sempre ali triangulando. E quando eu conheci a análise, falei, é isso aí, termina aqui. Eu falei para o meu marido, era o último curso que eu ia fazer. Eu tinha me mudado de cidade, fui morar na Serra, do Rio de Janeiro, na Nova Friburgo, numa cidade bem pequenininha. E aí veio a pandemia, né? Todo mundo separado, cada um no seu quadrado ali. E foi quando eu comecei a saber o que era análise corporal e tudo mais. Eu já fazia um tratamento para depressão. E aí, só que a minha consulta era tipo assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, né? E aí toda consulta ela falava assim, Mari, peraí, Mari, me conta mais sobre isso. Então a gente tinha parte da consulta e depois eu começava a conversar com ela o que eu estava aprendendo. E ela virou para mim e falou assim, cara, é surreal o seu avanço. É surreal. Eu ainda faço tratamento com ela. Depois eu fiz a análise dela. Ela falou, não, peraí, eu preciso... virei amiga. Passei a atender no consultório dela. E outro dia, que eu ainda faço acompanhamento, ela me mostrou um encaminhamento para um psicólogo. Não estou invalidando, né, a psicologia, mas ela falou assim, Mari, eu guardei esse encaminhamento aqui porque era um encaminhamento que eu ia te entregar. Mas o avanço que você teve com essa questão do autoconhecimento da análise corporal, ele ficou guardado aqui para eu me lembrar do avanço que você teve, que eu não precisei te entregar esse encaminhamento. Então, assim, faz muita diferença. Essa questão do autoconhecimento, ela muda o jogo. Ela muda o jogo. E foi essa, por isso que eu falei da palavra transformação, é a transformação na minha vida.